Sociologia 2 também. Com o tempo, A minha experiência anterior era em órgãos. Essa questão do planejamento e desenvolvimento. Eu fiz meu mestrado orientado por grupos, né? Pessoas interessadas em trabalho, pessoas interessadas As classes médias no Brasil, né? Projeto que o Florestan encaminhou. Eu dava aulas chamada instrutora voluntária e saía no diário. Carregado no colo, lá na roça, por vizinhos dos meus avós que tinham sido escravos. Boa parte do que eu poderia dizer, de certo modo, está nos meus livros, né? Não só os livros em que eu desenvolvi diferentes projetos de pesquisa aqui no departamento, mas aqueles em que eu especificamente falo da história do departamento, porque eu vivi um período muito crítico dessa história, que foi o período da ditadura, do início da ditadura, a cassação dos professores, a prisão de alguns, né? Eu mesmo fui preso em 66, então há um quadro, foi um quadro difícil, de fato foi desfavorável. Eu sou do tempo da cátedra, e o catedrático era o professor Florestan Fernandes. Eu era aluno, fui aluno de curso noturno, não tinha nenhuma ilusão quanto a um dia ser professor aqui. Eu vim fazer o curso porque eu queria ser professor. Inicialmente eu queria ser professor primário na roça, porque eu estudei numa escola, praticamente uma escola de roça. Morava meu padrasto era caseiro num sítio lá na Fazenda Santa Etelvina, que hoje é a cidade de Tiradentes, você vê o tempo aí, e toda cercada de Mata Atlântica ainda, né? Era o fim de uma época. Era a zona rural. Eu falei, eu vou voltar para a roça e vou ser professor. Fascinado pela ideia de professor. Aí fui fazer curso normal. Eu trabalho desde 1950, né? Desde os 11 anos de idade. E eu fui fazer o curso normal, que era o curso de preparação de professores primários, com essa finalidade. E lá tinha sociologia. Eu tive uma excelente professora de sociologia e uma excelente professora de história, ambas formadas, uma pela sociologia política e outra aqui pela Faculdade de Filosofia. Era no tempo em que o professor secundário, de escola secundária, era um erudito, era pesquisador, aquela coisa toda. E a professora as duas me deixaram abalado, no sentido de que talvez eu devesse pensar na hipótese de tentar a universidade e depois ir para o interior, numa escola secundária, ou como professor de sociologia ou como professor de história. E acabei decidindo pela sociologia a partir de um ciclo de conferências na Biblioteca Municipal, de que participavam professores da antiga Faculdade de Filosofia. E quem me convenceu a fazer ciências sociais foi a dona Noemi Silveira Rudolfer, que era professora de psicologia social, não era professora de sociologia. Então eu fiz o vestibular, sem muita convicção, mas fiz, acabei entrando, estudava à noite, foi um período difícil, também fiquei desempregado, tudo assim desfavorável. Mas finalmente a cadeira de Sociologia 1, que era a cadeira do Florestan, me convidou para ser auxiliar de pesquisa do Luiz Pereira, que estava vindo de Araraquara, para, junto com a Maria Alice Foraca, implantar a área de Sociologia da Educação, que era uma área forte da tradição da escola e que entrou em crise com a morte, com a aposentadoria e a morte do Fernando de Azevedo, que era o homem que se interessava por isso, que foi um dos fundadores da USP, justamente. E o Luiz veio para fazer um projeto, desenvolver um projeto sobre educação e trabalho, com uma hipótese muito interessante, que é de que a própria indústria preparava os quadros profissionais de que ela necessitava. O Senai e Césio, que seja, não tinham
não eram tão disseminados, quer dizer, não atendiam às necessidades de mão de obra especializada da indústria. Isso é logo depois do boom da indústria automobilística, então havia uma demanda muito grande, com salários altíssimos, né? Eu sei disso, meu irmão era metalúrgico e ele ganhava quanto queria, era uma coisa assim, era antimercado, no fim das contas, sorte dos operários. É a fase em que o Lula também, mais ou menos nessa fase, que vai compor a elite operária, né? O intuito não era oferecer uma solução para a indústria, o intuito era entender o quanto existe de educação informal fora dos quadros educacionais correntes. E fui trabalhar com o Luiz, foi muito interessante, porque eu me encontrava com ele diariamente, tinha que fazer as entrevistas para ele nos bairros operários, fazia isso à noite, passei a frequentar as aulas durante o dia. E com o Luiz a gente sempre aprendia, embora ele não fosse formado em ciências sociais, era formado em pedagogia. Mas era um sujeito que tinha muita leitura de ciências sociais. Havia dois professores que conheciam a obra do Parsons aqui. O Fernando Henrique, que começava o curso de introdução à sociologia com o Parsons, e o Luiz Pereira. Quando o Parsons veio à faculdade de filosofia, pouco antes do ato 5, não, já depois, não, antes da cassação do Florestan, foi o Luiz Pereira que fez a apresentação do Parsons, né? Que foi uma coisa complicadíssima, porque a obra do Parsons não é uma obra simples e fácil, né? Ficou melhor a conferência de apresentação feita pelo Luiz do que a conferência do Parsons, porque o Luiz foi compreendido por todo mundo e a conferência do Parsons até hoje é uma incógnita. Ninguém consegue dizer o que foi que o Parsons disse, né? O que não tira a competência dele, obviamente. É uma coisa de estilo, né? Vamos dizer assim. Bom, aí, quando eu estava terminando o curso, a bolsa que eu tinha, que era bem pequena, ia terminar também, e esse projeto do Luiz já estava concluído, né? Então eu já comecei a me preparar para ir procurar um lugar para trabalhar, ia receber o diploma no interior. E aí o Florestan veio, conversou comigo e me convidou para ser auxiliar de ensino, que chamava. Naquela época era o catedrático que convidava. Os cargos de todos os tipos de assistentes eram cargos de confiança do catedrático, era uma instituição que desapareceu. Tinha um poder absoluto sobre, ele podia demitir, admitir e demitir, né? Então, comecei a trabalhar e aí eu propus, houve um pequeno desentendimento com o Florestan, porque ele queria que eu desenvolvesse um projeto na área de indústria, que era uma área que eu conhecia bem, porque eu cresci dentro de fábrica, né? Sou de uma família de operários e cresci dentro de fábrica. Mas não era o que eu queria. Eu logo percebi que havia, e também porque morei na roça, e sou de uma família da roça, que faltava um caminho nos estudos sociológicos sobre o mundo rural aqui na Faculdade de Filosofia, diferente do que o Antônio Cândido fez, que é a preocupação com o fim da tradição, a desagregação das comunidades caipiras, do que a Maria Isaura também estava fazendo e todos eles fazendo muito bem. O que eu queria entender é em que medida a sociedade tradicional, que era o grande tema aqui da Faculdade de Filosofia, era mesmo tradicional. Quer dizer, se não havia uma dimensão oculta no tradicionalismo rural que não incompatibilizava o desenvolvimento econômico e a modernização com a preservação das tradições, né? Foi essa a proposta que eu fiz. O Florestan ficou um pouco incomodado, teve uma conversa difícil comigo por causa disso. E aí, nesse meio tempo também, as coisas se precipitaram. O Florestan foi preso, e logo depois do golpe, eu fui preso em 66, acidentalmente, junto com o Roberto Schwartz, preso e fichado. O problema não era ser preso, o problema era ser fichado.
porque isso inviabilizava o andamento de contratos, essa coisa toda. E fui... E aí vieram as cassações, enfim, a coisa foi... Fernando Henrique foi embora para o exílio, porque foi o primeiro professor a ser procurado pelo DOPS. E por força das ligações que ele tinha, ele foi da Juventude Comunista, o pai dele era um general nacionalista, que foi deputado federal, teve apoio do Partido Comunista, e era um general que se opunha ao golpe de 64. Então tudo ficou abalado, quer dizer, projetos que estavam em andamento, tudo isso. Aí era questão de tocar como se podia, né? Quando houve a cassação, no começo de 69, de todos eles, aí ficou por conta de quem tinha sobrado, né? Uma alternativa era ir embora, uma coisa que eu também pensei. Mas ir embora exatamente para onde, né? E a outra alternativa era tentar sobreviver aqui. O que sobrou não tinha muita estrutura para oferecer garantias a quem está. Eu não tinha feito nem doutorado, eu tinha feito mestrado. Então eu comecei a trabalhar na minha linha. Eu resolvi não ficar dependente do que os outros estavam fazendo, porque até então, esse é um lado interessante da história da antiga cadeira de Sociologia 1, havia um projeto teórico. O cabeça do projeto era o Florestan, né? E o Florestan tinha um diálogo, não fácil, mas tinha um diálogo com seus assistentes principais, que eram os 4. Fernando Henrique, que era o primeiro assistente, existia essa categoria na época, que queria dizer o substituto eventual, na eventual ausência do catedrático. O Iane, Maria Alice Bencarini Forac e a Maria Silvia de Carvalho Franco, né? Cada qual tinha o seu projeto. Mas um projeto articulado com o projeto do maior, né, que é um projeto que teve o nome Economia e Sociedade no Brasil, que o Florestan escreveu, o Fernando Henrique fez uns ajustes, e a ideia era um pouco entender o que era o desenvolvimento capitalista no Brasil. Acho que a grande inovação foi a de recusar uma coisa que depois virou estereótipo, que é capitalismo. Então todo mundo é contra o capitalismo. Acontece que o capitalismo é muita coisa diferente em diferentes lugares a partir das realidades históricas nas quais ele se desenvolve, né? Nós tivemos escravidão, e a escravidão ainda pesava muito, né? Eu nasci 50 anos depois da abolição da escravatura. Fui carregado no colo, lá na roça, por vizinhos dos meus avós que tinham sido escravos, né? Então eu estava perto demais da gente, e a herança era muito grande. Então valia a pena tentar entender que capitalismo era esse. Havia uma divisão do trabalho. Sociologia 1 cuidava de indústria, Sociologia 2, que era o que remanescia da cadeira do Fernando Azevedo, cuidava do mundo rural. Mas isso era muito vago, né? Marisaura se interessava, ela tinha sido aluna do Roger Bastide, que foi também o grande professor do Florestan Fernandes, e ela se interessou pelos aspectos, digamos, mais interessantes da herança do Bastide aqui, né? Então foi estudar movimento messiânico, religião popular no campo, que os estudos dela são referenciais, né? Marisaura foi traduzida para o inglês pelo Hobsbawm. Não é pouca coisa, né? Ele reconheceu a importância do trabalho dela. Então eu começo a trabalhar essa questão de que o tradicionalismo não era um obstáculo ao desenvolvimento econômico, aquele modelo de desenvolvimento econômico, que o mundo rural tem outra coisa. Existe uma mediação que não se levava em conta aqui, que é a questão da renda fundiária. A renda fundiária não é capital. Capital, isso o Marx trabalhou, né? Capital é uma coisa e a propriedade da terra, a renda fundiária, a renda capitalizada é outra coisa. As dinâmicas são opostas. O Marx já tinha demonstrado isso. E começo a trabalhar. Eu fiz uma pesquisa inicial
que deveria ter sido a pesquisa do meu mestrado, em 3 áreas, para fazer um estudo comparativo, uma área bem tradicional, de agricultura tradicional, bem caipira, que foi no Alto Paraíba, a outra de uma área moderna, bem moderna, que é na Alta Sorocabana, onde havia cultivo de algodão e amendoim para a produção de óleo, fibras, etc. E uma área de transição, que é a área do café, aí na região de Amparo, na Baixa Mogiana. Mais adiante eu fiz uma outra, em 1970, uma pesquisa enorme no Vale do Paraíba, no Alto Paraíba e no Médio Paraíba. E aí a pesquisa era quantitativa. A questão do quantitativo era uma questão pendente aqui, né? O Florestan tinha preocupações com isso, nós trabalhávamos sempre com métodos qualitativos. E ele chegou a tentar trazer o José Pastore e o Manuel Berlin, que vieram da sociologia política, onde havia uma tradição quantitativista, e acabou não dando certo, porque houve a cassação e ele acabou saindo. Mas eu fiz um trabalho muito interessante. Acabei aproveitando pouco os resultados, mas valeu para mim como experiência. Eu tinha passado um curto tempo trabalhando com a Elza Bercó, que é uma estaticista, né, da Faculdade de Saúde Pública, numa grande pesquisa sobre fertilidade humana. Eu fui um dos assessores da parte sociológica da pesquisa. Tinha várias figuras lá, referenciais, e eu acabei me interessando muito pela questão da amostra, e havia uma questão nessa pesquisa que eu pretendia fazer no Vale, que era como é que você calcula uma amostra em relação ao universo de que não há ROIs, quer dizer, não existem listas de população, não existem endereços, né? Na cidade você pega a lista telefônica, sorteia e faz algum tipo de pesquisa aí. Lá você não tinha isso. E eu decidi usar a fotografia aérea. Havia um grande levantamento aerofotogramétrico do estado de São Paulo, relativamente recente, e aqui o nosso departamento de geografia tinha um arquivo de fotografias aéreas muito bom, e essas fotos estavam lá. E resolvi trabalhar com as fotos como a fonte substitutiva da ausência de listas, né? Começa a ocupação da Amazônia pelos programas do governo militar. E eu tinha trabalhado na Frente Pioneira aqui em São Paulo, quando fiz a pesquisa em 3 áreas comparativas, porque a Alta Sorocabana ainda era uma Frente Pioneira. E a Frente Pioneira era reveladora, é um mundo que está se constituindo, com tensões históricas e tal. Aí eu resolvi ir para a Amazônia, fazer a pesquisa na Amazônia. Não havia nenhum sociólogo brasileiro fazendo pesquisa sociológica na Amazônia, né? Havia antropólogos aqui mesmo, da escola, trabalhando com populações indígenas, fazendo um grande trabalho. E a grande figura dessa época é a Lux Vidal, que continua fazendo um trabalho admirável. Se eu tivesse poder, faria uma estátua para a Lux, né? Levar o aluno no campo, e lá ela continua indo, ela está com mais de 80 anos e continua indo. E muito sociólogo e antropólogo americano. Eles vinham com todo o dinheiro, porque eles se deram conta, uma coisa da qual eu também me dei conta, que era a última grande fronteira do mundo. Um mundo estava acabando e outro que a gente não sabia o que era, estava começando violentamente, com um índice de assassinatos muito grande, com com genocídio, né? A morte das populações indígenas, ou pela violência direta com essa finalidade, ou através das doenças que os brancos passavam. Gripe, por exemplo, devastava 40% de qualquer aldeia, né? Aconteceu com os Chavantes. Então eu pedi dinheiro para a FAPESP, mas eu não era bom para fazer cálculo. Eu sempre fui muito ruim para lidar com dinheiro. Calculei errado o orçamento. Pedi um orçamento modesto, uma coisa assim bem factível. Eu venho de uma família operária em que você não gasta dinheiro à toa. Você tem que ser econômico nas suas ambições, no uso do dinheiro. Então, eu usei esse raciocínio que na universidade não funciona. E depois aqui tinha uma tradição no departamento, na cadeira, que era do pondurismo, não gastar um dinheiro que você não tem
e tal, né? Bom, eu pedi o dinheiro e a FAPESP me enrolando, não dava resposta e eu tinha que ir para o campo antes das chuvas. Você não vai para a Amazônia em tempo de chuva. E foi a FAPESP me enrolando, segurando, não dava resposta. Aí eu pedi uma audiência com o professor, que é um diretor científico da FAPESP, que era o professor William Saad Rosny, que morreu agora há pouco tempo. E eu fui falar com ele, eu falei, professor, a FAPESP não é obrigada a me dar o dinheiro, é uma quantia muito pequena, e eu vou trabalhar sozinho na Amazônia, mas a FAPESP é obrigada a me dar uma resposta. É dinheiro público, eu tenho direito a uma resposta, nem que seja um não, e um não justificado. Aí ele ficou assim meio assustado, como não deram uma resposta, né? A FAPESP era mais informal do que ela é hoje, ela é bem organizada. Aí eu falei, qual é o projeto? Eu expliquei para ele qual era o projeto, né? Ele falou, você faz o seguinte, você põe isso num papel, diferente do projeto que você apresentou, o que você me explicou você põe num papel. Me traz aqui hoje, eu vou despachar o seu processo. Eu fiz isso no dia, né, que eu tinha data já marcada para ir embora. E ele mesmo despachou, me deu, era uma quantia ínfima. Mal deu para começar a pesquisa. Porque a ideia era a seguinte, eu ia ao Paraná, a oeste do Paraná, de onde estavam saindo multidões em direção a Rondônia. E havia um outro lugar que era o contestado de Minas Gerais e Espírito Santo, Mantenha, aquela área, de onde também saíam multidões na mesma direção, Rondônia. E eu resolvi ir pelo Paraná, porque o Paraná tinha uma história de conflito fundiário, naquela área justamente. Eu tinha já feito uma apresentação na SBPC, na reunião anual, da qual todos nós participávamos, era o único cenário que a gente tinha para trocar ideias e tal, sobre Frente Pioneira, uma reunião que houve no Paraná. E aí peguei o dinheirinho e fui para Curitiba, de Curitiba fui para Cascavel, já na fronteira de onde o pessoal estava saindo. Acertei com uma família que ia emigrar, eu ia acompanhar, eu ia fazer inicialmente a etnografia da viagem. Que as pessoas não sabem exatamente para onde estão indo e como é que é o imaginário que vai se construindo antes de chegar lá. Depois lá eu tocaria para frente, de outro jeito. E o homem com quem eu conversei, me acertei, na véspera da viagem, ele veio para o hotel falar comigo, eu estava no hotelzinho, ele veio chorando. O sujeito do caminhão tinha pego todo o dinheiro dele, tinha vendido o sítio dele, era um pequeno sítio. Pegou todo o dinheiro e sumiu. Então ele não tinha nem sítio, nem frente pioneira, nem coisa nenhuma. Aí eu tratei de ir gastei todo o dinheiro da pesquisa, comprei uma passagem, fui para Foz do Iguaçu, uma passagem de ônibus, de avião, e lá falei, agora eu me viro como eu puder, né? E de Foz do Iguaçu não, fui para Porto Velho, né? Então fui entrando nesse mundo, nesse imaginário, para tentar entender a fronteira, como é e tal. Aí depois fui para o Mato Grosso. No Mato Grosso, o meu contato foi a Igreja Católica. Foi importante, porque a Igreja Católica é que fazia o trabalho digamos, de amansar a fronteira, né? de representar o ponto de vista da vítima, que eram os índios, concretamente naquela área, os índios Tapirapé, cuja aldeia eu visitei, e os poceiros estavam sendo trucidados, né? Morria gente a dar com pau. E assassinato puro e simples, né? E aí, no caso do Mato Grosso, trabalho escravo. Havia uma incidência muito grande de escravização. Nessa época, havia no Brasil, segundo uma estimativa feita pela Sue Branford, que é uma pesquisadora inglesa que fala muito bem o português, foi jornalista, trabalhando aqui no Brasil, entre 200 e 400 mil escravos, né, na área amazônica. E a estimativa dela é muito fundamentada. Ela estimou quantos trabalhadores eram necessários para derrubar um hectare de mata, quantos hectares foram derrubados, isso estava fotografado pelo satélite, então dá uma estimativa bem
aproximada, com uma etnografia forte da natureza da violência, né? Eu levantei muito material sobre escravidão, a brutalidade imensa. Eu cheguei a tentar ir como peão para a mata. No norte do Mato Grosso, eu convenci um traficante a me levar. E ele topou. Marcamos, assim, 5 horas da manhã na beira da estrada, vou levar. Foi uma imprudência, porque a faculdade em nenhum momento se interessou pelo meu trabalho. Nenhum momento. Se eu desaparecesse, não tinha comunicação, né? Não tinha telefone, não tinha nada. Se eu desaparecesse, ia levar um bom tempo para minha família perceber e para a faculdade, eventualmente, tomar alguma providência, coisa que ela não tomaria, né? Aquele foi o momento em que eu me dei conta de que, como pesquisador, aqui dentro eu estava sozinho. Não tinha nenhum apoio, nem dos colegas, nem da instituição. Ninguém queria saber, ninguém estava interessado. No fundo, eu estava perdendo meu tempo. Aí, por sorte, o fulano desconfiou que eu podia não ser quem eu era e resolveu não... Ele saiu 1 hora antes e não me pegou na estrada, né? Então, eu tive que obter dados sobre escravidão no norte do Mato Grosso, no sul do Pará, no Maranhão, através de outras fontes. Depois, bom, e o contato com a igreja foi importante, porque era a igreja de Dom Pedro Casaldáliga, né? Um homem empenhadíssimo na luta dos trabalhadores rurais e tudo mais, para entender também um outro personagem que estava surgindo na história política do Brasil, que era a Igreja Católica, diferente da Igreja Católica tradicional. Era a igreja da nova era do Papa João XXIII, Paulo VI, né? Uma igreja muito diferente da igreja que a gente conhecia. E eu não estava interessado em sociologia da religião, mas estava interessado no que a religião representava, essa nova religião, esse novo catolicismo representava no desenvolvimento do processo político brasileiro. Isso também estava em jogo na questão da Amazônia. O Darcy Ribeiro foi quem disse que o contato das populações indígenas no Brasil com o branco e a civilização é com o pior tipo de branco que existe no mundo. Não tem muita diferença com animais predatórios e tal, né? Então eu fui navegando nesse universo. Depois fui para o Pará, que já foi no final da pesquisa, e no Pará um jornalista que escrevia muito sobre a Amazônia, era correspondente do Estadão, Lúcio Flávio Pinto. Eu fui trocar ideias, né? Eu estou escolhendo o lugar onde eu vou fazer a minha pesquisa no Pará, que era uma fronteira diferente das outras. Cada uma delas era diferente, entendeu? Não havia uma presença da igreja significativa para defender os interesses dos trabalhadores, e havia o problema da guerrilha, que ainda estava pendente, estavam prendendo gente, e a guerrilha já tinha acabado, mas tinha gente sendo presa, e havia muita repressão, muito medo. Então a fronteira era um pouco diferente. E ele sugeriu que eu fosse para um povoado na pré-Amazônia maranhense, não no Pará mesmo, na pré-Amazônia, São Pedro da Água Branca. Hoje é irreconhecível, é uma estação ferroviária, com a ferrovia Norte-Sul, a de Carajás, que passa por lá, é uma cidade. Eu estive em lugares de toda a Amazônia que eram povoados, acampamentos, que hoje são grandes cidades, né? Eu vi elas nascerem. E eu fui para São Pedro da Água Branca. E foi já o final da minha pesquisa. E São Pedro é uma área, aquela era a área mesmo tutelada pelos militares por causa da guerrilha. Todo mundo sob vigilância, presença de espiões pagos do SNI, do Exército, né? E eu fui levado pelo serviço da malária e fiquei hospedado no rancho do fulano que hospedava o pessoal do serviço da malária, onde ficava o veneno que eles usavam para borrifar as casas e tal. E eu notei que havia alguma coisa
lá dentro, não era à toa que o exército estava lá. O que havia era muito simples, o Maranhão é totalmente diferente do restante do Brasil. O maranhense não vive na roça, ele vive em povoados, é uma coisa bem peculiar deles. Quando no Mato Grosso eles estão espalhados pela roça, um ranchinho aqui, outro lá, no Maranhão eles estão todos juntos num povoado, eles criam povoados. Tem uma vocação urbana, vamos dizer assim. E São Pedro era um desses povoados, tinha 10.000 pessoas. Tudo ranchinho de pau a pique, adobe, sem porta, tudo tranquilo, né? Mas tinha essa presença indisfarçável de gente do exército lá, né? Aí o próprio grupo que era organizado, que era um grupo de anciãos, de velhos, que administravam essa ideia de comunidade. Foi o único lugar do Brasil em que eu descobri a comunidade, que o Antônio Cândido falou num grupo que podia ser, Marisaura em grupos que podiam ser, mas comunidade mesmo, no sentido tradicional e pré-moderno e tal, estava lá, no Maranhão. Aí um grupo de pessoas, os velhos, vem falar comigo, olha, tem um sujeito aí que você tem que falar com ele. Ele é a pessoa certa para te dar todos esses dados que você está querendo. Falei, quem é ele? Ele é o único que não mora aqui no povoado. E ele não mora no povoado, mas a gente vai avisá-lo que você vai lá conversar com ele, fazer entrevista com ele. Ah, tá bom, pode, estou interessado, vocês estão recomendando que eu fale. E aí vai e me avisam, olha, você pega esse caminho aqui no meio da mata, você anda aí uma meia hora, tem um ranchinho, é lá, ele está te esperando. Eu levava gravador, levava tudo. Só que, por prudência, o Paulo Sérgio Pinheiro, sabendo que eu ia fazer pesquisa na Amazônia, ele falou, é melhor você levar uma credencial de jornalista. Porque se der alguma zebra, você diz que você é jornalista. E me convidou para ser colaborador da revista Isto É. Ele trabalhava na Isto É. E me conseguiu uma credencial da Isto É. E eu cheguei a escrever vários artigos para Isto É, inclusive sobre a Amazônia, que tinha que dar credibilidade à credencial. Aí eu fui lá atrás do fulano. Chego lá, o fulano morava sozinho num rancho, no meio do mato. E eu cheguei e expliquei para ele, olha, eu estou fazendo uma pesquisa na Amazônia sobre o desenvolvimento da Amazônia, né? Não disse que eu estava fazendo pesquisa sobre conflitos sociais, né? Ah, mas não, tal. Posso usar o gravador? Ah, sim, pode. Liguei o gravador. E antes de eu fazer qualquer pergunta, ele já começou a dar as respostas. Eu falei, aí tem alguma coisa não prevista. E ele não falava para mim, ele falava para o gravador. Ele se encostou numa mesinha rústica que ele tinha, ele fazia assim, e ele falava com o gravador. Papapá, papapá. Aí eu fui percebendo que ele estava fazendo um relatório sobre o povoado e dando a ficha de todo mundo. Com uma diferença, ele sabia nome e sobrenome de cada um. Na roça, o pessoal não sabe, nessa área em que eu estava trabalhando, e na roça em geral, o pessoal não sabe nome e sobrenome. Em geral, sabia o apelido, João da Maria, coisas desse tipo. Falou, eu já entendi o que ele estava fazendo. Ele vai... Aí eu faço uma pergunta. Quando eu fiz a pergunta, ele ficou branco. Epa, quem é você? Eu sou um jornalista, você é credencial, estou fazendo uma matéria sobre o desenvolvimento econômico da Amazônia, esse boom desenvolvimentista, papapá, ele ficou meio assim, e ele ia parar, e eu estava à medida que eu ia viajando, claro que eu ia acumulando fitas com as gravações de entrevistas, que você pode imaginar o quê, né? Quando eu me dei conta de que a coisa podia complicar, por sorte começa um temporal, começa um tempo fechando, vai cair um temporal. Aí eu disse para ele, olha, muito obrigado, o que você disse já é suficiente
para eu fazer minha matéria, vai começar a chover, eu tenho que voltar. Enfiei tudo, eu usava uma sacola revestida de borracha por dentro, por causa da umidade, essas coisas. Era o meu escritório. Pá, joguei tudo dentro de qualquer jeito, fechei e saí. Até logo, não dei tempo dele me bloquear. E saí pelo meio do mato. E a chuva caindo, uma senhora chuva, chuva amazônica. Aí fui parar no povoadinho, lá no ranchinho que eu estava hospedado. Quando é no dia seguinte, eu dormia numa rede, carregava a minha rede. Alguém balança a minha rede, eu olho ele assim em cima, olhando para mim. Preciso falar com você. Melou tudo, né? Me levou lá para o fundo, da beira do mato. Olha, eu cometi um engano. E eu não podia ter dito o que eu disse para você. E rodeando, eu falei, ele vai querer a fita. Eu falei para ele, olha, nem se preocupe, porque a matéria que eu vou publicar não vai ter nomes de pessoas, porque é muita gente com quem eu conversei. E o que você me disse eu já sabia toda essa história. O que interessava para a minha matéria, eu já sabia. Você pode ficar tranquilo, não vai? Não sei o quê. Ele não sabia exatamente quem eu era. E, bom, saiu. Ele saiu, vem os anciãos da aldeia, vêm falar comigo. O que foi que ele te disse? Aí eu já tinha sacado que foi gente daquele povoado que atacou uma fazenda de americanos no sul do Pará e mataram quase toda a família do Davis, que era um cara tinha lutado na Guerra da Coreia, não sei o que, um negócio complicado. Era provavelmente gente daquela aldeia que tinha participado disso. E, em parte, o fulano estava lá, na verdade o cara era do SNI, para investigar isso. E na entrevista ele me deu o relatório que ele tinha que mandar para Brasília. Porque eles disseram para ele, olha, chegou um cara aí de Brasília que quer falar com você. Só que eu não sabia que eu era o cara de Brasília que queria falar com ele. Entendeu? A embrulhada que esse pessoal armou, né? Para ter a informação que eles precisavam para se defender do fulano, porque esse sujeito está nos espionando aqui, né? Aí eu falei, tudo bem, olha, ele sabe isso de vocês. Ele sabe nome, sobrenome, quem é parente de quem, tudo ele sabe. Depois eu descobri que o dono do bordel também era do SNI, o dono do bordel. E eu quis falar com ele e ele não quis falar comigo. Aí tá, eu falei, olha, tem o seguinte, eu não posso mais ficar aqui no povoado, eu tenho que ir embora imediatamente. Só que o povoado ficava 10 quilômetros da estrada onde podia eventualmente passar uma condução, uma estrada de terra, que aqui é de Marabá a Imperatriz. E eu tinha que atravessar toda a mata para chegar a 10 quilômetros na mata. Aí eu falei, eu preciso sair daqui imediatamente, como é que eu faço? Então, nós vamos tirar você já. A comunidade, eles eram tão organizados que eles tinham uma caminhoneta comunitária. Tem barco comunitário, essas coisas. Me puseram imediatamente em cima e me levaram para a estrada pelo meio da mata. Tinha que desviar de tronco caído, aquela coisa. Aí eu chego lá, fico na beira da estrada, não tinha nada, não tinha ninguém, não tinha um rancho, não tinha nada. Falei, agora eu fico aqui, sozinho na beira da estrada, né? Até passar um caminhão, alguma coisa. E o cara vem atrás, ele vem aí. Se ele de fato tiver afim, né, de pegar o material, falou, não, nós vamos estar de olho nele. Se ele sair de lá, vem gente atrás dele na hora, na cola dele. Aí eu fiquei até passou um ônibus velho que ia para Imperatriz. Peguei e fui embora. Então, essa grande pesquisa na Amazônia teve a sua própria aventura, né? A gente não pensa muitas vezes a pesquisa como uma grande aventura sociológica, né? Ela teve a sua própria aventura, ela própria é uma história, né? Que eu não contei a história da pesquisa, né? Que eu acho que é uma coisa que valeria a pena contar. Por outro lado, no plano didático, né? Eu fui
auxiliar da Maria Alice Forac, que foi uma grande professora de sociologia. Ela dava introdução à sociologia. Ela foi uma excelente professora, eu tinha sido aluno dela. E quando foi preciso reorganizar as atividades didáticas do departamento, quando se criou o departamento de ciências sociais, que se fundiu as cadeiras, que desapareceram, a Maria Alice teve que deixar o curso de introdução à sociologia, então ela propôs que eu aceitasse, que assumisse esse curso. Eu assumi e fiz algumas inovações junto com ela, introduzi a discussão de autores como Goffman, o Peter Berg e o Luckmann, essa gente, os fenomenologistas em geral, que nós não tínhamos. Acho que isso não estava claro na orientação anterior. E a gente ampliou mesmo, diversificou. A ideia era dar ao aluno uma visão mais rica do que é a sociologia, do que ela faz, pode fazer, né? E trabalhei uns bons anos como professor. Tinha um grupo de auxiliares, porque eram turmas enormes. Eu dei aula para 500 alunos, né? A sala de 500 alunos. Mas aí eu resolvi que tinha chegado a hora de deixar esse curso e fazer uma proposta que eu vinha querendo fazer faz tempo, que foi o curso de Sociologia da Vida Cotidiana, que foi de fato uma inovação, né? A sociedade, a questão da tensão e do conflito, que sempre me interessou, se propõe sociologicamente no marco do reprodutivo. Isso é a ideia de contradição, né? Não é, as coisas não são lineares. A sociologia que se faz aqui na USP é a negação do linear. Ela é dialética nesse sentido, ainda que em diferentes orientações, né? E a linearidade é uma tentação muito grande, uma simplificação enorme, mas é preciso investigar os processos sociais que mostram que a perspectiva, que essa é uma perspectiva no fundo ideológica, que você tem outras coisas acontecendo. Mas eu não só estava interessado no conflito, mas também na cotidianidade do conflito. A pesquisa da Amazônia chamou minha atenção para isso. O conflito não é o grande conflito estrutural, embora seja ele também. Existem as miudezas do conflito. E essas miudezas aparecem na vida cotidiana, né? Então, mesmo quem é absolutamente indiferente a qualquer possibilidade de mudança, sem saber, muitas vezes está agindo no marco de uma transformação social, né? Por outro lado, era evidente que a sociedade tem mecanismos cotidianos de regeneração. A sociedade não gosta de mudar. Isso é uma ilusão. Ela prefere, é muito mais confortável você manter as coisas como estão do que enfrentar a necessidade de reinventá-la, né? Então isso é interessante, porque ajuda a motivar o aluno, a dialogar com o aluno, especialmente alunos como os nossos, que são, digamos, expressão da crise de gerações, onde há ruptura necessariamente, mas em que ao mesmo tempo eles são agentes da reconstituição num outro marco de uma sociedade que eles acham que é iníqua, e frequentemente é. Então, foi um momento muito interessante no diálogo com os alunos, né? Eu trabalhava sozinho com eles e levei alunos para a rua para mostrar cenários e situações em que o repetitivo se impõe, o imaginário se reconstitui, para eles aprenderem a fazer pesquisa e observar a realidade, que é uma coisa importante. E, por outro lado, na pós-graduação, eu não tive muito êxito na pós-graduação porque ninguém queria estudar o mundo rural. Esse é um preconceito antigo aqui. Nós fracassamos nessa área. A Marisaura não deixou sucessores, Antônio Cândido não deixou sucessores e eu não estou deixando sucessores. Nós não temos mais nenhum curso nessa área, né? E o país continua sendo um país que tem seus conflitos, suas tensões mais importantes acontecendo muito mais no campo do que na cidade, né? Do que na fábrica, etc. Que são conflitos mortais, não são conflitos em torno do direito, pura e simplesmente, em torno da vida. Então, na pós-graduação, eu resolvi fazer, depois de ter iniciado mesmo discutindo questão agrária e tal,
transformar o curso de pós-graduação num grande seminário sobre o método dialético. Não era voltar ao seminário do Capital, que foi isso também, mas numa outra perspectiva. Um seminário com os alunos. O seminário do Capital era entre professores. O seminário com os alunos. Então a gente lia a obra de Marx, não só o Capital. Estimulado pelo Yanni, eu já tinha me interessado pela possibilidade de rever a questão do método em Marx, que não é uma questão simples, né? A dialética não é o que dizem, é uma coisa realmente muito mais complicada, e o próprio Marx não tinha clareza sobre isso, né? Tanto que ele escreveu pouca coisa sobre método, diferente de Durkheim e Weber, que tem obras substantivas sobre o método. Marx escreveu também, até alguém reuniu isso num volume. Mas é tudo muito solto, não tem... Para ele o método era uma questão de aplicação, estava lá no que ele fez, né? Então nós começamos a ler, durante 12 anos, eu consegui convencer os alunos a ficarem, mesmo sem crédito. Quer dizer, você fez o seu primeiro ano, obteve seus créditos, agora fique para a gente continuar essa obra coletiva, né? Então, 12 anos lemos o Capital, 2 vezes, em diferentes edições, fizemos confrontos, há problemas muito sérios com as traduções. Lemos a correspondência, que é muito rica, muitas questões teóricas e metodológicas de Marx não estão nos livros, os principais estão nas cartas, né? Lemos a ideologia alemã, lemos os manuscritos, enfim. A gente fez um exame muito cuidadoso, com muita anotação, muita discussão, era discussão mesmo, era seminário mesmo. Depois disso eu propus que nós lêssemos a obra do Lefebvre. Lefebvre foi o grande sociólogo marxiano do século XX. Eu cheguei a ter correspondência com ele. Ele foi muito corajoso, porque ele rompeu com o Partido Comunista, quando o Partido Comunista se tornou um partido sectário, stalinista, aquelas coisas todas, né? E ele era um pesquisador, ele era um fantástico pesquisador de campo. Ele foi motorista de táxi para poder desenvolver tudo o que ele fez sobre a cidade, o urbano e a revolução urbana. Então fizemos 6 anos de leitura da obra de Lefebvre. Cheguei a trocar correspondência com ele, quis trazê-lo ao Brasil. A mulher dele não permitiu, porque ele já estava com muita idade. Ela achava que ele ia pegar malária aqui em São Paulo, que é difícil pegar malária. Aqui o mosquito morre antes, né? Tanta poluição, morre antes. Mas ele foi muito atencioso, né? E a leitura do Lefebvre foi fundamental. Muito do que se faz hoje aí no departamento de geografia se faz com o grupo que frequentou o meu seminário aqui, né? Então, era assim uma coisa de muita paciência, aquelas 4 horas, toda sexta-feira, eu acho que era. 18 anos de estudos coletivos sobre o método dialético na obra de Marx e na de Lefebvre, né? Essa foi uma das grandes experiências que eu tive aqui, sem apoio de ninguém, sem nada. Os alunos de sociologia mesmo, da pós-graduação, não se interessaram, não vieram. Vieram os alunos aí da geografia, alguns da história, eventualmente alguns de outros lugares. A Zélia Cardoso de Mello foi frequentadora durante 1 ano, né? Ela estava fazendo doutorado, ela veio, acompanhou, muito dedicada, né? Foi interessante, muitos não ficaram, mas quem ficou, houve um grupo consistente que ficou aqui durante esses 18 anos. Aí já não era mais curso, não era mais para crédito, era mesmo um projeto de estudo coletivo. O Cativeiro da Terra foi, acho que é o livro mais importante que eu escrevi, né? Pelo menos é o que tem mais edições. O Cativeiro da Terra nasceu quando eu estou começando o trabalho no campo, já depois de ter feito o doutorado, tanto o mestrado quanto o doutorado foram improvisados. Não eram os trabalhos que eu ia fazer. Foram improvisados em função da cassação dos professores, né? E foi muito difícil optar por um trabalho que era diferente do que eu queria fazer.
E eu peguei o tema do café, que estava pendente ainda, porque eu tinha trabalhado com os núcleos coloniais, mas eu tinha levantado muito material sobre café, muito material mesmo. E eu achava que, já na linha teórica que vai predominar na minha obra, eu achava que era importante ter uma visão dialética do processo de transformação do Brasil escravista num outro país, uma outra sociedade, que levasse em conta justamente isso. O que é ruptura, o que é restauração. O processo é sempre... isso vai dar num outro livro que é O Poder do Atraso, né? Como o atraso se impõe frequentemente e vai tolhendo as inovações sem impedi-las, né? Então nós conseguimos nos transformar sempre sendo a mesma coisa. Quer dizer, basicamente, é uma mudança sempre muito cautelosa, muito... Nós somos um país conservador. O Cativeiro da Terra dava indicações preciosas, né? A pesquisa dava indicações preciosas de como aplicar o método dialético num tema que tinha já provocado o pessoal aqui do Florestan. Por exemplo, o Capitalismo e Escravidão no Brasil Meridional, do Fernando Henrique Cardoso, é uma obra-prima da dialética. É uma obra-prima, porque o método está sendo aplicado com rigor em relação a um tema que Marx não conseguiu trabalhar, que é a questão da transição do trabalho escravo para o trabalho livre. Até que isso não interessava para ele, não estava no universo dele. E o Yanni também, que com a metamorfose do escravo trabalhou maravilhosamente bem. Eles foram os que melhor trabalharam essa questão do método na análise de uma sociedade de transição entre momentos radicalmente diferentes, né? Trabalho escravo, trabalho livre. E no meu caso, do Cativeiro da Terra, não era a passagem do trabalho escravo para o trabalho livre, mas o trabalho livre se constituindo no âmbito de uma sociedade escravista. E, portanto, o processo é determinado ainda pela sobrevivência da escravidão. Eu fiz aquele livro em 40 dias. Eu fui para a Biblioteca Municipal, que eu já conhecia bem, que tinha um monte de publicações de viajantes, de gente que andou pelas fazendas de café na época da transição. Tinha feito um grande levantamento no arquivo do Estado, do arquivo estadual, né? Que tinha coisas preciosas sobre esse momento. E eu escrevi meu primeiro livro adolescente. Então eu tinha uma familiaridade muito grande com arquivos históricos. Tenho ainda. E isso me ajudou muito. Eu sabia onde buscar. Entendeu? Eu sabia o endereço dos documentos. E o Cativeiro da Terra expressa isso, né? Que a tese central é de que aquilo que vinha sendo chamado de modo de produção camponês, modo de produção escravista, não era modo de produção. O próprio capital vai reconstituindo essas maneiras, esses modos de produzir que são complicados. Em Marx, a questão do modo de produção não está posta como aparece no debate latino-americano sobre modos de produção. Houve um viés estruturalista, altusseriano. Althusser não conhecia a obra de Marx, vamos falar assim muito francamente. Ele leu superficialmente a obra de Marx. A obra de Marx é muito mais complicada do que o formalismo que ele... O volume 1, ele leu o volume 1. Aliás, é preciso dizer em defesa dele que Marx também não leu o Capital inteiro, porque ele só escreveu o volume primeiro e escreveu duas versões diferentes, né? A versão francesa e a versão alemã, que são diferentes. E o resto foi inventado, né? A partir de suposições, etc. Bem inventado, mas foi inventado. De modo que eu vi no México uma coisa sensacional. Todo o grupo dos latino-americanos que debateu modos de produção, tem dúzias de livros sobre modos de produção na América Latina, todos formalizando e tal, organizou um grande seminário na Universidade Nacional Autônoma do México,
que se realizou, porém, em Cuernavaca. E eu fui convidado. E foi o Fernando Henrique que insistiu no convite, ele era um dos organizadores, e ele mesmo apresentou Capitalismo e Escravidão no Brasil Meridional, lá, que não era um livro, já estava publicado, mas não era conhecido, né? E eu me lembro que estava na mesa, já velhinho, Pierre Vilar, um historiador francês marxista, era comunista. À medida que o Fernando Henrique foi expondo a tese dele, o queixo do Vilar foi caindo, porque ele não era capaz de entender que na América Latina fosse possível alguém fazer um trabalho muito mais denso do que, por exemplo, o que os autosserianos estavam fazendo, né? E ele dizia, ele interrompe o Fernando Henrique, isso tem que ser publicado, isso tem que ser publicado. E o Fernando Henrique, professor, já está publicado, mas numa língua que ninguém lê, né? Nunca foi traduzido para outra língua, só em português. E foi bom ter participado desse seminário, porque deu para ver que esse pessoal todo do debate tinha um número excessivo de certezas sobre a ideia de modo de produção. Certezas que Marx não tinha. Marx não tinha nenhuma certeza sobre a categoria modo de produção. A questão do método para ele era outra. Então foi interessante. O Cativeiro da Terra nasce, então, nesse contexto, foi a minha resposta solitária a um debate que foi travado em espanhol e que, portanto, o que sai em português não repercute. Essa é a saga.